Bom dia, meu nome é Rodrigo Lozina, eu sou o fundador do EUCurso, tenho graduação e mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e quero apresentar um pouquinho aqui o primeiro dos cursos, nossos pacotes introdutórios de programação. Cursos voltados para quem não tem nenhum conhecimento ou um conhecimento básico e quer dar os primeiros passos na área. O primeiro curso que eu recomendo é o Lógica de Programação, Programação Procedural. Esse curso eu criei pensando exatamente na principal pergunta que a gente sempre recebe. Eu não sei nada de programação, esse curso é para mim? Ou por onde começo? Eu quero aprender a programar. E aí eu vou apresentar a nossa lógica, a nossa metodologia de ensinar programação. Se você observar aqui, esse curso é dividido em 4 módulos. Cada módulo tem em torno de 10 aulas. Todos os nossos cursos são na lógica de videoaulas. Então, quando você olhar aqui, o que você vai ver? Você vai ver várias videoaulas que ensinam programação na prática. A ideia toda é você mexer diretamente, no caso aqui para ensinar a lógica de programação, mexer diretamente em JavaScript. Eu vou dar um pequeno exemplo do que seria essas aulas para vocês entenderem. Na prática, o que eu faço é simplesmente vir aqui, eu mostro passo a passo como fazer isso, mas digito About Blank no navegador, clico em inspecionar, clico em console, e aqui eu começo a escrever códigos e mostrar para vocês como é que são esses códigos, do tipo, só fechar aqui, digitar, por exemplo, alert olá mundo. Se eu digitar isso, ele exibe olá mundo. Se eu digitar, por exemplo, let x igual a 10, alert x, ele vai exibir 10. Eu começo a fazer isso na prática. Eu mostro aqui e digo para vocês repetirem. Às vezes as pessoas me perguntam, mas como eu estou estudando há um dia, uma semana, a lógica de programação, estou quase pronto para começar a praticar. Eu digo, não é a minha visão. Minha visão é o seguinte, vamos dizer que tu assista o primeiro, o segundo vídeo aqui do nosso curso. Digamos 10 minutos. Ok, tua primeira hora de aula deve ser 10 minutos assistindo o vídeo, 50 minutos programando. Essa é mais ou menos a proporção que eu recomendaria. Então, por exemplo, aqui a gente tem exatamente isso. Aula 2, construindo um primeiro jogo. Eu mostro o código do primeiro jogo. Tá, mas isso é muito complicado. Não, é um jogo de adivinhar um número. E é o jogo mais idiota do mundo, é do tipo, o número é 5. Adivinhe qual é o número. Se você digitar 5, ele diz acertou. Se você digitar 4, ele diz errou. É literalmente isso. Esse é o primeiro código que você começa a fazer. Na sequência, eu já tenho um desafio. Eu não quero que você diga se acertou ou errou. Eu quero que você crie um programa que diga que se o número, por exemplo, o número é 5, se você digitar 4, eu quero que você crie um programa dizendo o número é maior do que o que você digitou. Se você digitar 7, ele diga o número é menor do que o que você digitou. Então ali, usando o recurso de um jogo, que na verdade o que a gente vai fazendo? A gente vai colocando novos desafios. Mas para resolver esses desafios, precisamos aprender sempre um pouco mais de programação. Como eu gero um número randômico, para ter um jogo melhor do que 5 e você ter que adivinhar um número? Não, é um número qualquer e ele vai dizendo se você acertou ou errou. Lá pelas tantas, são 2 números. Lá pelas tantas, no módulo 2, são N números, pode ser 5, 10 números que você tem que adivinhar. E aí, para quem já conhece um pouco de programação, já sabe, peraí, mas vários números eu tenho que colocar num array. Então a gente ensina arrays, que é uma coisa que às vezes acho muito complicado, mas eu acho que é muito fácil quando você entende por quê. Se eu quero não adivinhar um número, mas adivinhar vários números, eu tenho como poder guardar esses vários números que eu estou gerando, que o computador está gerando em algum lugar, para depois eu testar se eu acertei ou não algum desses números. Então, passo a passo, ao longo do que poderia ser, por exemplo, um tempo normal, 4 semanas, você vai chegar ao ponto de criar um pequeno programa, mas que já tem arrays, tem funções, tem loops, tem uma série de coisas que são aquelas básicas da programação, que se você só estudar, eu já estudei tudo isso. Então, mas será que você sabe criar um programa? Tá, vou estudar tudo de novo. Não entra na minha cabeça. Não é isso. Você vai estudar uma coisinha do tipo, testar se o número é maior ou menor que o outro e vai ficar programando nisso.
Depois você vai repetir várias vezes até acertar. E vai ficar programando isso. Depois não é um número, é 2. Depois são vários. Você vai ter que criar uma coisa, que a gente vai ver, claro, o que é um array de números. E aí você vai varrer o array de números. Então, quando você chegar no final e dizer, eu já vi tudo isso aqui, você já sabe aquelas coisas de tanto que você praticou elas. Então a lógica, não só desse curso, mas de todo o nosso pacote de cursos, tanto o nosso pacote básico quanto o nosso pacote Plus, é voltado para quem está dando primeiros passos e é para realmente ensinar programação e ensinar programação praticando. Cada um dos cursos, lógica de programação, HTML, JavaScript, PHP, o de C, cada um deles você vai programando, criando coisas e aprendendo, e assim vai se ter dado os primeiros passos de aprender a criar programas, ou seja, de lógica de programação. Lógica de programação, dominar lógica de programação, basicamente significa dominar, criar o uso básico para criar os primeiros programas. Então, quando você aprender a criar programas, você vai estar aprendendo lógica de programação de verdade.